Louvado seja o nome do Senhor Jesus em todo tempo. Amém. 1 Tessalonicenses é uma carta, uma epístola também de Paulo, nosso querido amado exemplar irmão Paulo, exemplo de fé, de perseverança, de doutrina, de ensinamento. Gosto muito de aprender com ele. Amém. E é uma carta da esperança. Paulo, em todo o tempo nessa carta, ele já começa falando de ação de graças, já começa falando de como ser um bom cooperador e do evangelismo, fala também de como proceder nas tribulações, nas adversidades. Ele mostra um interesse e um carinho muito grande ali com os tessalonicenses de ensiná-los, de edificá-los e de mostrar para aquele povo que sim era possível servir em meio às tribulações, que era possível sim servir e acreditar e romper em fé, mesmo em meio às adversidades, trazendo também as boas notícias para aquele povo que já estava acostumado com tantas notícias más, com tanto pecado, com tanta corrupção, com tanta perseguição. No capítulo 4, ele exorta, ele ensina em relação à santidade, fala do amor fraternal. Paulo é um apóstolo que sempre ensinou sobre o amor, que sempre exortou e orientou em relação à vinda do Senhor Jesus, e que ela vai ser certa e repentina. No capítulo 5, ele especifica muito isso, fala dos diversos preceitos, de como evitar coisas que não agradam ao Senhor, de como fazer as coisas que agradam de fato ao Senhor. E ele já começa aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 2, assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Então isso é maravilhoso. Ele estava passando pelo momento dele ali, mas ele orava sem cessar por aquele povo, pelo povo de Deus. Então o que nós aprendemos com isso? Que é maravilhoso fazer dessa forma, que é maravilhoso agir dessa forma, que não significa que nós, quando passamos por momentos difíceis e delicados, temos que deixar de orar e de clamar pelos nossos irmãos. Amém? Versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, que é uma fé operante, uma fé viva, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados, olha que lindo, amados de Deus, a vossa eleição. Essa eleição é que somos eleitos, somos escolhidos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, assim, Paulo muito direto, muito preciso, muito cirúrgico nas palavras e sempre em amor, chamando os irmãos de amados. É assim que o Senhor trata os seus. É assim que o Senhor trata aqueles que Ele ama. No capítulo 4, no versículo 18, fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Que o Senhor virá de uma forma repentina. Tem um louvor que eu amo, que ele fala que ele virá no piscar de olhar. Ele vem, ele virá. Então, por isso que nós temos que estar preparados para quando ele vir, estarmos preparados e irmos com ele, morar na glória do Senhor Jesus. Estar vigilante, aqui no capítulo 5, no versículo 4, fala: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é essa sobriedade? É estar acordado, é estar atento, é não se dispersar, E ele continua aqui a partir do versículo 17, dando alguns preceitos e algumas orientações. Orai sem cessar, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, então não pode deixar essa chama do Espírito Santo que habita já dentro de nós se apagar. Não desprezais as profecias, que é a palavra de Deus. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, é reter o que é bom, o que não for bom, dispersar.
abstende-vos de todo o mal. Amém, irmãos? Então, assim, é uma carta muito abençoada, é uma carta maravilhosa, é uma carta que nos ensina, que nos exorta e que nos fala de andarmos em obediência, de seguirmos no Evangelho, de seguirmos confiantes e mantermos a nossa coroa, mantermos a nossa comunhão, a nossa vida em retidão, porque Ele virá e nós não sabemos o dia, mas que estejamos preparados. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.